A paz do Senhor, nobres amigos, irmãos, servos e servas de Deus. Graça e paz, a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Amados, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Ative o sino de notificação. Deixe o seu joinha e compartilhe a informação bíblica, tá certo? Nosso canal é um canal para nós fazermos e trazermos reflexões bíblicas e também descaracterizar algumas seitas e heresias. Que Deus abençoe você, me ajude a propagar este evangelho. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16, que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em Mateus 11, 28, Jesus faz um convite: vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tá certo? Então, este canal tem a finalidade de propagar a mensagem do Cristo ressurreto. Por que ressurreto? Porque ele morreu e ao terceiro dia ele ressurgiu. Ao morrer na cruz, no último brado, ele disse: está consumado. Mas ao ressuscitar, ele disse: é-me dado todo o poder em cima no céu e embaixo na terra. O tema para esta mensagem é o inútil transformado em útil. Sabe aquela pessoa que muitos na sociedade rejeita por um delito que cometeu, por algo que fez? Eles são inúteis também para muitos, não servem para absolutamente nada. Ou cometeu um delito e por esse delito foi rejeitado? Para Deus não, Deus não rejeita ninguém. A Bíblia diz, o Senhor disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então o texto apropriado para falarmos sobre esse tema está lá em Filemão capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes que foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Filemão, capítulo 1, verso de número 10 e 11. Meus queridos e amados irmãos, em rápidas palavras, vou deixar essa reflexão para nós entendermos que Deus não descarta ninguém e que o evangelho alcança todas as pessoas. Esse texto que nós acabamos de ler descreve a história de Onésimo. Onésimo, essa história é uma história narrada, uma história curta da epístola de Paulo a Filemão. Nos traz uma lição. E nesta lição que eu vejo, primeira delas, o perdão, como também a transformação de alguém que era escravo à liberdade. A liberdade. E da inutilidade à utilidade. Eu tomei nota e escrevi aqui que esse texto que Paulo escreve a Filemão, Filemão era o senhor de Onésimo. Onésimo era o escravo de Filemão e Paulo, amigo de Filemão. Veja então que Onésimo era um escravo pertencente a Filemão. Então, um abastardo irmão que era Filemão, de posse, de condições, tinha esse Onésimo como escravo. E o que acontece? Acontece que a narrativa do texto desta epístola escrita por Paulo a Filemão diz que Onésimo cometeu um delito. O delito que Onésimo cometeu foi de furtar o seu senhor. Ele furtou o seu senhor, sendo escravo dele, ele furtou e sumiu. E chegando em Roma, ele agora é convertido pelo evangelho por intermédio do apóstolo do gentil. O apóstolo do gentil, o apóstolo Paulo, prega o evangelho e o evangelho alcança um escravo fugitivo. Olha só que coisa! O evangelho alcançou um escravo fugitivo, cujo nome era Onésimo. Então Onésimo conseguiu fugir e foi para a metrópole de Roma. Saiu do lar do seu senhor e foge para a metrópole de Roma. E lá ele ouve o evangelho por intermédio do apóstolo do gentil, que era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo prega o evangelho, Onésimo se converte por intermédio do evangelho
Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o que acontece? Acontece que Paulo enviou ele agora de volta para o seu senhor Filemão, porque Paulo viu que o seu coração verdadeiramente se converteu a Cristo, porque a palavra foi semeada. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A palavra entrou no coração de Onésimo, converteu Onésimo, o evangelho alcançou e agora Paulo vai mandá-lo de volta para a casa do seu senhor Filemão. E o que acontece? Acontece que, eu tomei nota, primeiro ponto, da escravidão para a liberdade. Onésimo, que abandonou, furtando Filemão, abandonou a Filemão, agora Onésimo volta para Filemão. Onésimo era escravo de Filemão, ele volta para Filemão convertido. E Paulo escreve essa epístola para que Filemão o receba de volta, agora não mais como inútil, agora como útil. Como útil. E o texto que nós lemos diz que ele agora não é mais inútil. Ele é útil para Paulo e ele é útil para Filemão. Então o texto diz que Paulo solicitou a Filemão que recebesse de volta o seu escravo, agora não mais como escravo, agora como irmão. Olha o que o evangelho faz. E olha o que alguém que se propõe a pregar o evangelho é capaz de fazer pelo evangelho. Pelo evangelho. O escravo fugitivo encontra alguém pregando o evangelho. Este se converte por causa da pregação do evangelho, que é o poder de Deus. E agora, este que prega o evangelho se preocupa em devolver alguém que era escravo para o seu senhor. Para o seu senhor. Então, agora ele devolve Onésimo a Filemão. E o texto diz, e acredita que Filemão, ao ler a carta, eu posso crer que Filemão, ao ler a carta, Filemão vai em lágrimas. Porque Onésimo encontrou com Jesus através de Paulo. E agora ele vem de volta. E agora está Filemão, Onésimo, lendo a carta de Paulo. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. E o apóstolo do gentil deve ter então ficado feliz. Porque Onésimo é recebido por Filemão. Onésimo agora é recebido por Filemão. Filemão perdoa e concede liberdade a Onésimo. Onésimo passa agora a não mais ser escravo. Onésimo passa a ser irmão de Filemão. Mesmo Filemão sendo o seu senhor, agora Filemão recebe ele como irmão, mesmo Onésimo tendo furtado a ele, a Filemão. Isto é o poder do evangelho, que encontra alguém disposto a pregar, alguém que recebe a mensagem da pregação e do outro lado alguém que é convertido e está disposto a perdoar. Está disposto a perdoar. Então agora ele é recebido. Ele é recebido não mais como escravo, mas como irmão. Em nome do quê? Do amor. Paulo diz, em nome do amor. Pois o amor liberta e cobre multidão de pecado. Pedro diz isso também. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 8, se você quiser depois conferir, o amor cobre multidão de pecado. Nós também vivíamos como Onésimo. Nós vivíamos fugindo do nosso Senhor. Por causa dos nossos delitos, dos nossos erros. Alguns por causa literalmente do furto, do sequestro, do assassinato, do pecado, enfim, por várias razões. Mas nós encontramos com o nosso Senhor, nós fomos trazidos de volta pelo poder do evangelho que alguém pregou a mim, que alguém pregou a você, que nós possamos ser esta pessoa que
pregue o evangelho para devolver os escravos ao seu senhor e para que eles não deixem de ser escravo, para ser filhos, para ser amigos, para ser irmãos. É isso que Paulo fez. O texto de Colossenses capítulo 1, verso 13 está escrito que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho pelo seu amor. Colossenses está dizendo isso por intermédio de Paulo, que Jesus fez isso comigo, fez isso contigo. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, porque nós éramos escravos. Nós estávamos em treva, nós estávamos perdidos, mas o Evangelho fez isso comigo. O Evangelho fez isso com você. Amados, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, verso de número 18, está escrito: o Senhor abriu os olhos e nos converteu das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de recebermos remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Sejamos então o que prega, para libertar o que está cativo. Era inútil, mas agora ele passa a ser transformado em alguém útil. Veja só o que o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 22 está dizendo. O que Paulo escreve: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Então, o primeiro ponto desta mensagem que eu vejo é que Onésimo não é mais escravo. Onésimo agora é liberto pelo seu senhor Filemão. E eu e você fomos libertos pelo poder do Evangelho por intermédio de Jesus Cristo. A cédula que era contra nós, ele cravou na cruz. E agora nós somos libertos. Libertos, temos liberdade, não para pecar, mas para falar de Jesus, para vivermos uma vida sem nenhuma algema, uma vida de paz, uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Primeiro, ele libertou da escravidão. Segundo, ele transforma da inutilidade à utilidade. O escravo agora é liberto e passa a ser útil. Um inútil transformado em útil. Esse é o tema da mensagem. O inútil transformado em útil pelo poder do Evangelho. Veja só, ao fugir de seu senhor, Onésimo havia se tornado um servo inútil, assim como éramos. Porém, ao se converter a Cristo e retornar ao seu senhor Filemão, Onésimo passa a ser útil não só ao seu senhor, como também a Jesus Cristo. É por isso que Colossenses 4:9 está dizendo por intermédio de Paulo, olha só o que Paulo diz. Paulo afirma que agora Onésimo passa a ser um irmão fiel e amado. O inútil agora passa a ser fiel e passa a ser amado, porque alguém se pôs na brecha para propagar o Evangelho. Alguém o devolveu ao seu Senhor, e o seu Senhor o perdoou como Jesus nos perdoou, a fim de nós sermos agora úteis, não mais inúteis. Você não pode ser mais inútil, agora você tem que ser útil. Você agora tem que ser o quê? Vaso de santificação. Uma pessoa útil. Se preocupa com a vida do próximo, como Paulo se preocupou por Onésimo e como Filemão o perdoou, também se preocupando com ele e acreditando na conversão de Onésimo. Veja só o que o texto diz em 2 Timóteo 2:21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destas coisas, dos erros como se purificou Onésimo, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa
obra. Segundo Timóteo 4:11, Paulo também afirma, ele diz acerca de um jovem chamado João Marcos, que ao primeiro ponto ele foi descartado, mas ao segundo ponto, Paulo fala, agora se tornou útil. Traz contigo João Marcos, porque para mim ele é útil para o ministério. Então a gente temos que descaracterizar essa nossa colocação de muitas vezes julgarmos as pessoas, achar que elas são inúteis, quando para Deus nada é impossível. Deus transforma os inúteis em úteis. Foi isso que ele fez comigo e é isso que ele faz com muita gente e que ele fez com você também. Filemão capítulo 1 verso 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil agora a mim e a ti. Que você fique com essa reflexão, sabendo que pode ser inútil para ti, pode ser inútil para a sociedade, pode ser inútil para a família, mas se tiver alguém disposto a pregar o evangelho, esse inútil será transformado em útil. Que você reflita nisso, que Deus possa abençoar a sua vida. Alguém que era escravo, furtou o seu senhor, fugiu para Roma e ouviu o apóstolo gentil pregar. Se converteu de coração, porque a conversão verdadeira começa lá dentro, de dentro para fora. Foi devolvido ao seu senhor. O seu senhor o perdoou. E também não quis mais ele como escravo, mas como irmão em Cristo. E Onésimo agora, da inutilidade, passa a ser útil, porque alguém se propôs a pregar o evangelho. Mateus 25:21 está dizendo, está escrito, ao servo fiel é útil ao seu senhor, o senhor lhe dirá, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. No nosso caso, amados, Jesus Cristo é o nosso Senhor, aquele que transforma o escravo em livre e aquele que transforma o inútil em útil. Deus abençoe você. Compartilhe essa reflexão bíblica e sejamos úteis para ganharmos almas ao Senhor Jesus. Paulo, Filemão e Onésimo. Onésimo de escravo passa a ser irmão. De inútil passa a ser útil. E passa a ser servo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Vaguei longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia
dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado